falando aqui com vocês sobre o jogo e sobre essa questão também do Jair Ventura, tá? O Goiás, ele repete exatamente o mesmo erro da partida contra o Craque. Eu tinha comentado exatamente isso. Era um Goiás que perdeu muito tempo nos minutos iniciais, que dava para se impor, para pressionar o adversário naqueles primeiros 10, 15, 20 minutos de jogo. E isso não aconteceu. Por isso que eu considero o Jair Ventura um tremendo covarde. Tá? Essa é a definição do Jair Ventura. Não existe um técnico de futebol. Tá? É uma insanidade o que faz o Jair Ventura à frente do Goiás nesse momento. Não tem lógica, e por isso, na minha opinião, tanto o Jair Ventura quanto o Lucas Andrino merecem ser demitidos hoje do Goiás, tá? Hoje. Não tem essa, vamos esperar o jogo de volta. O Goiás é um clube muito certinho, tá? Muito certinho, muito engomadinho, mas só na hora de falar, tá? Na hora do vamos ver, não tem ninguém que tenha um culhão, por exemplo, de fazer o que o Adson Batista faz no Atlético, de chegar por exemplo, e demitir o técnico, que não tá dando certo, num jogo de ida de quartas de finais do Campeonato Goiano. O Goiás não vai fazer isso, por quê? Porque o Goiás não tem personalidade, o Goiás não tem comando. Então, assim, o Jair Ventura, cara, ele repete exatamente o mesmo erro. Jogando em casa, deixa o adversário gostar do jogo nos primeiros 15 minutos. As insistências também na escalação, ela chega a ser bizonha. É um cara que não consegue ter uma leitura do jogo, que compra briga para os jogadores que não merecem esta condição. Então, assim, o Jair Ventura, para mim, o trabalho dele, eu estou analisando exatamente o trabalho, nunca xinguei o Jair Ventura, nunca apontei o dedo, não é isso, tá? Não tem nada contra o Jair Ventura, inclusive gosto dele como técnico, acho ele um técnico sim bom, mas no Goiás não tá fazendo nada, cara, e muito mais do que nada, tá? Ou muito menos, é ser um técnico covarde, que não coloca o seu time para jogar da forma que deveria em um jogo em casa, e tendo opções para isso. Por que eu digo que tem? O Goiás ainda não encontrou o seu time ideal, certo? Mas o Goiás ele tem uma defesa ali que já passa um pouquinho de segurança, com o Luiz Felipe, Messias, Lovati. Para mim seria o Diego Caio titular, mas tudo bem. O meio de campo ali com o Gonzalo, o Juninho, encontrou. Falta esse camisa 8 ali, que era o Gava, também o Rodrigo Andrade, muito mal. E o ataque, o Pedrinho vinha jogando bem antes da lesão, voltou bem contra o Craque, ele hoje não coloca como titular. Para mim já tá um erro. O Wesley Garcia, ele comprou aquela briga no começo, não colocava o cara para jogar de jeito nenhum. E o Wellington Matheus acabou de chegar. E vinha jogando bem, inclusive. Contra o Craque, ele foi aquele jogador para rasgar aquela primeira linha de marcação e foi, inclusive, muito bem. Então, o que seria a decisão normal, coerente, mínima do Jair Ventura agora? Seria tirar o Vitinho e colocar o Wesley Garcia como 10 e faria o ataque com o Pedrinho, juntamente com um outro ponta, o Pedrinho juntamente com o Wellington Matheus, e centralizado o Edu ou o Arthur Kaique. Eu iria já pro início do jogo com o Edu. Um jogo que o Goiás ele alça muitas bolas dentro da grande área. Não faz sentido você jogar com um falso 9 tendo o Edu, que mesmo não estando brilhante fisicamente, pelo menos para jogar 60, 65 minutos daria conta. E isso o Jair Ventura ele não tem essa leitura. É uma coisa de louco, cara. Assim, não dá nem para dizer que às vezes o cara tá no dia a dia, os treinos mostram outra coisa, então o jogador entra ali no segundo tempo e comprova que o técnico estava errado, estava certo, né, de deixar ele no banco. Não é assim, você pode ver que sempre quando entra, eles conseguem demonstrar um futebol melhor que os que estavam como titular. Então o Jair Ventura ele erra nessas duas questões. Ele erra na escalação inicial do time e na postura. Eu falei exatamente esse mesmo argumento no jogo contra o Craque, onde o Goiás perdeu o primeiro tempo todinho para construir uma vantagem e deixa o peso para o segundo tempo. Teve o lance que eu falei polêmico da expulsão, eu não expulsaria, sendo bem honesto com você, estou aqui mostrando as imagens da TV Brasil Central. Eu acho que tem sim um pisão, mas o jogador do Vila ele já estava pisando por ali. Você pode ver que o olho dele não está nem no pé do jogador do Goiás na hora que ele cai para cima dele, entende? Então assim, e até mesmo para o enredo do jogo, eu entendo que a arbitragem não queria expulsar um jogador com 11 minutos. Mas não duvido também que se fosse o contrário, o jogo, por exemplo, no Oba, a expulsão de um jogador do Goiás. O pênalti também foi bizonho, né? O Breno, árbitro da partida, basicamente ele marcou o pênalti, mas voltou, né? Você pode ver que ele faz o lance com o apito na boca, aponta e tira a mão, uma coisa assim bizonha também. Foi pênalti, claríssimo, mas a arbitragem no Brasil é muito ruim e no futebol goiano ela é péssima.
pior ainda. Então o Goiás que perde tempo naquele primeiro momento e deixa o Vila controlar a partida. Né? Era o Vila que cruzava, era o Vila que tabelava, que saía jogando, o Goiás marcava muito embaixo, o Wesley Garcia tinha que voltar o tempo inteiro, então o Goiás na hora de puxar um contra-ataque não conseguia, já eram os seus jogadores basicamente cansados, muita briga, confusão, paralisação, e aí o Goiás já leva o gol aos 25 minutos, e ali a gente já sabia, o Goiás perderia o jogo, o Goiás não vai virar, o Goiás não vai classificar para a semifinal. Tá? É o mesmo enredo de sempre, a não ser que aconteça um milagre. É sempre assim, o Goiás não vira jogo. Né? E hoje não seria diferente, com o gol do Vila, acabou. Né? A esperança que o torcedor tinha, que já estava baixa, né, naquele começo de jogo,